Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma partida de xadrez aqui no chess.com. Meu nome é Thiago, né? Eu faço um xadrez amador aqui. Estamos em busca dos 1000 de rating, tá? E nós vamos nessa busca aí enfrentando adversários do mundo inteiro, tá? Lembrando que eu sou um xadrez amador, tá? Mas eu sempre luto, batalho com muita determinação. Então vamos começar a partida aqui para ver o nosso adversário aí é da África do Sul, né? Vamos começar com o peão no E4, tá, pessoal? Bom, para quem não conhece muito bem xadrez, por que eu sempre começo com o peão E4? Porque é considerado o início mais forte do xadrez, né? Eu começando com o peão E4, eu libero a passagem do bispo, né? Eu deixo aqui eu começo a liberar as coisas. Aqui eu vou tomar esse peão, tá? Eu começo a liberar as coisas e ao mesmo tempo eu estou tomando aqui no centro. Eu estou tomando aqui no centro a iniciativa, tá? Aqui tem uma pegadinha, não sei se ele vai cair, né? Porque se ele tirar o cavalo daí, a gente tira esse cavalo e pega a dama dele, né? Mas eu não acho que ele vai cair nessa pegadinha não. Será que ele cai? Então, como eu estava falando, o objetivo do xadrez é dominar o centro, tá? Ao mesmo tempo que você desenvolve as suas peças, tá? Vamos ver o que ele vai fazer agora, pessoal. Pessoal, se eu ficar um pouco quieto é porque eu estou pensando, tá? Porque, xadrez é um jogo muito difícil, né? E realmente, se eu ficar quieto é porque eu estou pensando, porque tem que pensar bastante esse jogo, né? Não é fácil. Tá, ele protegeu aqui ele protegeu o cavalo, mas eu vou atacar o cavalo com o peão, né? E agora eu quero saber o que ele vai fazer, né? Vamos ver. Bom, ele fez a escolha errada. Ele não poderia tirar o cavalo daí porque tem um golpe, né? Eu dei um golpe nele. Sabe qual é o golpe? Eu vou tirar o cavalo para cá e aí eu vou pegar a dama dele, porque eu tiro o cavalo com o cheque, tá vendo? Ó? Isso aí é um golpe que eu dei nele, tá? Aí ele perde a dama, ó. A dama dele cai, é um golpe antigo, aí ele caiu, não tenho nada a ver com isso. Ele caiu no golpe, agora é só ganhar o jogo. Olha, ele até desistiu. Perdeu a daminha. Mais uma vitória na nossa série. Lembrando que esse golpe é de amador, gente. Quem é profissional não cai nesse golpe, tá? Vamos para mais uma partida. Agora vamos enfrentar um adversário do Afeganistão. E agora estamos de pretas, tá? Vamos esperar ele começar a jogar. E ele tentou dominar o centro, eu vou meter no centro também, né? Porque eu gosto de jogar sólido, tá? Vocês viram o golpe que eu dei no adversário, hein? Esse golpe foi legal, fala a verdade. Bom, meu adversário colocou o bispo aqui porque a ideia dele é avançar o cavalo para cá para dar uma pressão na casa de F7, né? Mas é claro que eu não vou permitir isso. E é claro que eu tenho temas aqui para atacar esse bispo, né? E poder expulsar esse bispo daqui, né? Minha ideia é atacar o bispo para tirar o bispo daqui. Tudo bem, ele pode invadir o bispo aqui no meio, né? E atacar o cavalo, mas aí eu defendo o cavalo aqui, né? E tá tudo certo, né? Lembrando que se eu ficar quieto é porque eu tô pensando, tá? Galera, esse jogo é difícil pra caramba, né? Então tem que pensar bastante. Bom, tem uma historinha que eu queria contar pra vocês, mas antes eu vou atacar esse bispo, né? Tem uma historinha que eu vou contar pra vocês, que é a seguinte. Sabe quando eu era criança, eu gostava muito de brincar, né? Eu brincava bastante de... O que ele fez aqui? Ele tomou o peão, né? Ele tomou o peão, mas eu tomo o bispo dele, né? Eu tomo o bispo, ele toma o meu cavalo. Se ele tomar meu cavalo, eu tomo o outro cavalo dele. Então, quando eu era criança, eu gostava muito de brincar, né? Calma aí, esse lance eu não vi. Bom, de qualquer maneira eu vou recuperar o peão, né? Recuperei o peão. Eu gostava muito de brincar quando eu era criança e eu nunca fui rico e tal, né? E eu inventava meus próprios brinquedos. Olha que legal, cara. Eu lembro que eu pegava um cabo de vassoura velho, eu fingia que era uma lança, brincava de índio, né? Eu, criava as coisas do nada.
fazia brincadeiras com a minha irmã, com o meu irmão. Era super divertido, galera. É claro, eu tinha alguns brinquedos também, né? Mas nunca fui rico assim de quanto brinquedo o Thiago tem, poxa vida, né? Mas eu sempre gostei eu sempre fui criativo, né? Eu desmontava o carrinho, via o que tinha dentro, né? E essa que é a sacada, você ser criativo ajuda você a alcançar novos patamares, né? Bom, esse lance eu não vi necessidade nenhuma, porque eu faço isso. E aí o bispo não tem para onde ir, né? Foi um lance infantil dele, eu vou para cima com tudo esse bispo agora. E o bispo saiu da jogada. E agora que o bispo saiu da jogada, eu vou dar um roque. Vou dar o roque. E o meu rei está protegido, tá? E é isso. Tem outra história que eu quero contar para vocês, que é a seguinte. Peraí, deixa eu ver. Esse lance, ele tá vindo para cima com o cavalo. E só que aqui ele não vai conseguir pegar porque está protegido, né? Eu não sei o que ele quer com esse lance, mas eu vou dar um raio-x aqui na dama dele, né? Raio-x é quando você posiciona uma peça atacando outra, só que tem um monte de peças aqui no meio. Porém, se essas peças saírem daqui, a dama dele fica atacada, né? Outra história que eu queria contar para vocês é o seguinte. Quando eu tinha 11 anos, né? Eu sofri um acidente de bicicleta e eu quebrei meu braço, né? E aí, galera, foi um acidente assim terrível, né? E eu quebrei meu braço, foi fratura exposta, né? O osso saiu para fora, mas graças a Deus eu não perdi o movimento dos braços, né? Meu movimento está aqui, tá? Não foi nada grave, tá? E agora eu vou pensar o que eu vou fazer aqui. Eu tô doido para expulsar esse cavalo, cara. Eu vou expulsar esse cavalo daqui, eu quero ver para onde que ele vai. Porque para cá não tem como, para cá não. Ele vai ter que voltar o cavalo, né? O único lance dele é voltar. Isso. Só que aí eu vou dar o ataque na... Vou dar o ataque assim, ó, na dama dele, né? Acho que esse ataque fica legal. Aqui. Ó, eu tirei o bispo daqui e aí a torre está atacando a dama dele. Se ele não perceber esse descoberto, né? Ele vai perder a dama, né? Enfim, quando eu era criança, eu queria ser o maioral e tal. Olha, ele não percebeu que perdeu a dama, né? Provavelmente ele vai desistir do jogo, tá? E quando eu era criança eu queria ser o maioral e tal. E o que acontece? Eu achava que eu era invencível, o Superman, né? O super-herói. E aí eu fazia coisas, galera, que não muito arriscadas, né? Eu pegava a bicicleta, eu queria descer umas descidas muito grandes. E naquela época minha bicicleta não tinha um freio tão bom, né? E aí aconteceu o acidente. O que aconteceu? A minha irmã também tinha a bicicleta dela, né? E aí eu combinei com ela, vamos descer aquela descidona? Vamos, né? Loucura de criança, né? A gente desceu uma descidona gigante. E aí o que aconteceu? No final da descida tinha uma curva. A hora que eu fiz a curva, minha irmã veio reto e bateu de frente na minha traseira. Só que assim, a velocidade foi tão grande, mas tão grande, que eu caí com tudo, quebrei o braço. Minha irmã caiu com tudo, se ralou toda, né? Porque ela só não quebrou o braço porque ela caiu de frente, né? Mas ela se ralou toda também. E foi um episódio dramático da minha infância, né? Mas, graças a Deus, eu não fiquei com trauma, né? Até hoje eu ando de bicicleta, não aconteceu nada. Meu braço é normal, ó, se mexe normal, né? E tudo deu certo. O meu adversário tá com muita gracinha, pessoal. Daqui a pouco eu vou acabar com ele aqui, para ele parar com essas graças, né? Ele quer vir atacar minha dama, mas não vai conseguir porque eu não vou deixar, né? Vamos ver o que o meu adversário vai fazer agora. Eu estou na vantagem, né? E no xadrez, quando a gente está na vantagem, a gente tem que trocar nossas peças, né?
Tem um filme legal que eu assisti hoje que é Debi Lloyd, né, cara? Que filme engraçado. Dei tanta risada com esse filme, cara. Muito engraçado, Debi Lloyd. É um filme de 1994, se não me engano. E muito engraçado mesmo, né? E eu já falo do filme da Debi Lloyd, deixa eu me concentrar na partida, galera, senão eu vou perder, né? Vamos ver, porque eu vou começar a tomar as coisas dele. O meu adversário está cortando aqui o meu rei, mas eu acho que um lance bom é que se eu tomar ele toma de cavalo, né? Deixa eu ver aqui um lance bom. Um lance bom aqui. Esse lance é bom, né? Porque eu toco aqui na torre dele e aí eu consigo trocar a dama pelas duas torres que dá no mesmo, né? Ai, eu não vi esse. Esse é chato, hein? Esse é chato porque o cavalo fica perseguindo esse bispo, né? Tá. Eu não estou preocupado com esse bispo não, galera. Para ser bem sincero, eu não estou preocupado com esse bispo. Mas é claro que ela atacou minha coisa, eu tenho que tirar ela daqui, né? Minha dama, né? Eu vou posicionar a dama. Eu não posso pensar muito que meu tempo vai acabar, né? Esse meu bispo já era. Eu vou jogar a dama lá em cima e seja o que Deus quiser, né? Porque se ele tomar aqui, ele vai ameaçar. Ele não está ameaçando nada, isso aqui não é cheque, né? Tá. Eu tenho que correr para o meu tempo não acabar, né? Vamos fazer lances aleatórios aqui para o meu tempo não acabar. Agora eu estou ameaçando um ataque forte aqui, né? Acredito que meu rei está bem defendido. Agora eu tenho que voltar para atacar essa torre. Ou eu posiciono a dama aqui também, né? Esse lance dele foi perigoso. Só que como ele tirou o bispo daqui, ele não viu que deixou aqui sem defesa, né? Então eu tenho esse cheque aqui agora, ó. Ele deixou completamente o rei dele sem defesa. E isso não vai ser legal, porque pior que ele vai me dar um cheque agora, né? Eu tinha que dar um jeito de dar mate nele. Eu vou tirar o meu rei aqui dessa enrascada, né? Porque agora não tem mais essa cravada com o bispo, né? E ele não pode fazer esse cheque que minha torre pega. E ele tá lascado aqui em cima também. Então... a minha ideia é subir essa torre para atacar esse cavalo. Porque se ele tirar o cavalo, cai a torre dele, né? Depois eu dou mate lá em cima. Ixi, esse lance eu não esperava, hein? Cheque, ele pega. Ai, entreguei minha dama, que droga. Poxa vida, eu tava ganhando.
Que vacilão, entreguei minha dama, agora ele tá ganhando. Que saco, meu. Essa partida foi um desastre mesmo. E olha que eu tava ganhando a partida, hein, pessoal. Caramba, que vacilão, hein. Eu tava ganhando e deixei escapar a vitória. Mas faz parte, né? Um descuido a gente perde. Vai ser a primeira... Vai ser a primeira derrota da série, né? Fazer o quê? Essa é a primeira derrota da série, não tem o que fazer, né? Eu tenho um peão passado aqui ainda, né? Quem sabe eu consiga subir esse peão e dar mate nele. Se ele não tomar cuidado, né? Não tem o que fazer. Se ele não tomar... agora ele tomou, né? Galera, eu vou desistir dessa. Essa não deu. E aí tivemos nossa primeira derrota na série. Mas tá bom, finalizamos aí com 638 de rate. E é isso aí, galera. Até a próxima.